A portaria 2349 de 2017, ela faz então uma classificação desses riscos dos agentes biológicos. Obviamente que todos os infectantes então constam nessa listagem. E aí você pode ter acesso a essa classificação, que é um documento emitido, é um livro, que está disponível online e que se encontra no site do Ministério da Saúde, na Anvisa. Então, nesta portaria 2349 de 2017, nós vamos ter uma classificação de risco assim, 1, 2, 3 e 4. Para entendermos melhor, nessa classe de risco 1, nós vamos ter aqueles micro-organismos ou agentes biológicos de baixo risco individual e também de baixo risco para a comunidade. Neste caso em que nós temos esse baixo risco, nós apontamos para micro-organismos que são considerados saprófitas. São aqueles micro-organismos que não têm patogenicidade. E como nós vimos lá na microbiologia, nós entendemos então que existem os micro-organismos patogênicos e existem os micro-organismos que são considerados saprófitas. Dentro dos saprófitas é comum, e a gente pode mencionar aqui alguns como exemplo, Por exemplo, os micro-organismos envolvidos no processo da fabricação de bebidas lácteas, iogurtes, queijos e etc. Que são micro-organismos que não oferecem risco à saúde. Como também Streptococcus salivarius, que existe na boca. Isso daí, então, nós estamos enquadrando dentro da análise de risco 1. Então, é uma classificação de risco considerada número 1. Aí nós vamos ter a classe de risco 2. Ela possui um moderado risco individual para o cidadão, para a pessoa ou para o animal, e um limitado risco para a comunidade. Quando nós falamos nessa parte, entendemos que ele inclui aí alguns agentes biológicos que podem provocar infecções. Dentro destes, nós vamos ter que pode ter um potencial de propagação na comunidade, como também uma disseminação no meio ambiente. Com isso, então, essa disseminação ela é limitada. E podemos citar exemplos, como o caso de Campylobacter coli, como o caso de Clostridium perfringens, embora provoque gangrena gasosa, embora produza toxina nos alimentos, é necessário todo um procedimento, ou seja, uma estrutura ecológica com acidez, com temperatura, com nutrientes, etc., para que eles possam se desenvolver também. E alguns são anaeróbios e outros são microaerófilos. Então, dentro dessa distinção, nós estamos classificando, então, como classe de risco 2, uma gama de micro-organismos em qual nós citamos aqui 2 exemplos. Na classe de risco 3, nós já temos um cuidado, porque ele representa um alto risco individual e um moderado risco para a comunidade. Então, isso inclui agentes que são patogênicos e que possuem capacidade de transmissão e que causam patologias tanto em humanos como também produzem em animais. Com isso, nós vamos ter uma disseminação e que pode ser também pelo ar e que pode ser também pelas vias aéreas, como também por contato pessoa a pessoa. Aí nós podemos citar um exemplo como Bacillus anthracis, como Bruxelas abortus e ainda Salmonella typhi. Então, nessa classe de risco 3, nós já temos um cuidado maior com a destinação. Quanto maior o risco, maior é a nossa responsabilidade para a destinação desses resíduos. Ora, que nós sabemos com que material nós estamos mexendo, com que material nós estamos investigando, e aí esse cuidado, principalmente para esse caso já no risco 3. Então não quer dizer que os outros nós vamos negligenciar, dizer que é mais ou menos, não. O nosso procedimento, o mesmo rigor que nós aplicamos, ele tem que ser em todos os riscos. Nós sabemos que lá na classificação de risco, em que nós chamamos de risco 1, ela é fatalmente baixa. E na classe de risco 4, aí nós já temos um elevado risco individual e também um elevado risco para a comunidade. Então, neste caso,
nós podemos citar como exemplo a febre hemorrágica do Congo, como o ebola vírus, etc. Por quê? Nós não temos uma medida preventiva eficaz e fácil, e também não temos um tratamento a não ser o processo de vacinação. Nessa situação, então, nós colocamos como classe de risco 4. E além do mais, existem variantes desses agentes. E nas variações, então, muitas vezes não conseguimos cobrir. É como estamos vendo aí nesse caso presente, em que tratamos do coronavírus, né? Então, para os riscos 3 e 4, eles devem ser tratados na unidade geradora. Eu não posso mandar para uma outra unidade tratá-lo. Então, no momento em que eu fiz para fazer o descarte, eu tenho que fazer um tratamento, quer seja de autoclavagem, quer seja de esterilização, não importa qual é o mecanismo, mas eu tenho que fazê-lo, porque eles estão numa faixa de alto risco e que podem ter transmissões, pode ter transmissão pessoa a pessoa e oferecendo riscos tanto à saúde humana quanto à saúde animal.